pregação de hoje o seguinte tema: não existe outro você. Não sei se você consegue ler, mas repete comigo: não existe outro você. Existe? Não existe outro você. Você é você. E sinceramente não existe outro você. Uma vez um pastor chegou em mim e disse assim: eu te admiro muito, te considero você uma referência para a minha vida. E eu disse assim: eu fico imaginando como Deus criou o Rosivaldo. E olha o que ele disse. Ele foi lá no pó da terra, ele criou um boneco, deu forma a esse boneco e disse: esse vai ser o Rosivaldo, vai ser assim, assim, e formou lá o Rosivaldo. Depois do Rosivaldo pronto, depois daquele boneco pronto, ele pegou aquele boneco em suas mãos e ele fez assim, pá, jogou e quebrou, espatifou tudo. Quando ele disse isso, eu fiquei até um pouco preocupado, porque quebrou. Sabe por que Deus teve que fazer isso? Porque ele não queria que existisse outro Rosivaldo. Tem que ser esse, é único, não tem outro. Eu penso que foi isso que Deus fez com você também. Não existe outro você. Você é único. Você é exclusivo. Você é uma raridade que não existe outro igual a você. Mas e os gêmeos? Porque os gêmeos não são gêmeos. Se você começar a perceber, notar, você vai ver que tem alguma coisa, um traçozinho ali que não é igual ao outro, mas que ainda seja a semelhança, parecido não é igual. E às vezes a diferença está na personalidade, está no caráter. Então, você consegue entender que Deus ele coloca um espírito na vida de cada um. Existem dois espíritos iguais. Deus, com a sua formosura de criação, ele nos criou um diferente do outro. Então eu concluo dizendo que não existe outro você. Quando eu digo isso, eu estou tentando dizer, amando o Espírito Santo, amando de Deus, que você tem que conservar, preservar, valorizar mais a sua vida. Deus ele deu para cada ser humano, para cada pessoa, dons, talentos, um brilho diferenciado no outro. Preste atenção. Algo muito diferente mesmo. E Deus, quando ele deu talento, ele disse: olha, eu vou fazer o Rosivaldo e vou dar essas habilidades para ele, esses dons. E Deus, quando fez isso, ele fez isso para ser um destaque na minha vida, que é o que vai me definir, é o que vai me dar honras, é o que vai gerar no coração de Deus alegrias, porque as pessoas vão notar, vão observar, é um brilho. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você, que Deus fez a mesma coisa com você. Já diz a Bíblia Sagrada: não desprezes o dom que há em ti. Então, quando eu digo não existe outro você, é porque cada um aqui tem um brilho e que não pode ser desprezado, deixado de lado. Nada, nem você, pode tentar ofuscar esse brilho que Deus colocou em você, esse dom, essa habilidade. Isso tem que aparecer. Jesus nos disse que não pode colocar uma lâmpada debaixo de uma mesa, porque vai clarear do mesmo jeito, vai ficar claro, não dá para esconder isso. Luz é luz, e luz é luz
qualquer lugar. Você consegue entender? Então, você foi criado por Deus com brilho. Deus te encheu de talentos, de dons. Talvez alguns aqui é conhecido por esses dons, suas habilidades, o que você sabe fazer de melhor. Irmãos, não existe outro você. Cuida de você. Não deixa nada ofuscar o brilho que está em ti. Não deixa nada tirar o dom que Deus colocou na tua vida. A Bíblia fala de um filho de Jacó chamado Rúben. Rúben era o nome do primeiro filho que Jacó teve. Era o primogênito de Jacó. E Jacó, uma vez, ele se dirigiu ao Rúben e disse algumas palavras que eu quero ler com vocês. Está em Gênesis capítulo 49. Se você puder abrir a sua Bíblia, abre e acompanhe comigo. Gênesis 49. No versículo de número 3, olha o que o Jacó disse para o seu filho Rúben. Ele disse assim: Rúben, tu és meu primogênito, meu primeiro filho, minha força e o princípio de meu vigor. Olha o que o pai disse para o filho: o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha para mim agora. O pai aqui estava exaltando as qualidades que o filho tinha. O pai Jacó estava dizendo: meu filho Rúben, você é o primeiro filho, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Você consegue entender que estava sendo enxergado pelo próprio pai os talentos, os brilhos, os dons que Deus distribuiu e deu para o Rúben, filho de Jacó. Irmãos, preste atenção. Eu tenho um filho hoje, tenho 2 filhos. Uma, a nossa filha mais velha, a primogênita, já é casada, cheia de qualidades, cheia de talentos. Casou-se, foi embora de casa. Eu tenho meu filho agora que sobrou, que está com a gente. Muito em breve, ele também sairá de casa. O Adriel é um menino extremamente cheio de talentos. Nós conversávamos esses dias, irmãos, e a gente dizia assim, eu dizia para ela, eu dizia para mim, quando o Adriel casar, que ele foi embora de casa, talvez a gente vai sentir mais do que sentimos com a saída da nossa primogênita. E por quê? Porque o Adriel não tem uma noite que ele vai se deitar que ele não dá um beijo na gente. Então nós vamos sentir falta desse beijo. Não tem uma noite que ele vai lá, dá um beijo no nosso rosto, vai dormir. Chega até subir, às vezes ele já está deitado já. Ele sobe na cama
onde está, fica até fazendo uma horinha lá com a gente. Antigamente deitava e colocava minhas pernas em cima dele assim, te agasalhava no frio, dormia bem juntinho assim. Agora não dá para fazer mais isso. Aí ele fica lá um pouquinho e dá um beijinho, então a gente vai sentir muita falta disso. Ele é extremamente talentoso, carinhoso, amoroso. E a gente ora, como nós oramos por nossa filha, Deus coloque um homem que tenha responsabilidade, trabalhador, um homem honesto no caminho da nossa filha, um homem que vai continuar a cuidar dela como nós cuidamos. Do Adriel, mesma coisa, só que bem ao contrário, claro. Deus nos prepare uma moça que vai cuidar, que vai zelar do Adriel, que vai amar o Adriel, que vai estar do lado do Adriel, que isso é o que a gente deseja para os nossos filhos. Então você consegue entender que há uma qualidade em cada um, há um dom especial, há um brilho em cada um. E Jacó aqui reconhecia o primogênito, filho. Rúben, quero te dizer, Rúben, que você é muito especial. Você é o mais excelente em poder. Você, Rúben, para mim, é o mais excelente em alteza. Você é a minha força, é o princípio do meu vigor. No versículo 4, a conversa muda. O conceito que Jacó tinha de seu filho começa a mudar. Então ele começa a dizer assim: inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Rúben, você perdeu a sua excelência. Rúben, você é inconstante. Já não posso mais dizer que você é o mais excelente em poder, o mais excelente em alteza. Já não posso mais dizer que você é o princípio do meu vigor. Eu já não consigo mais dizer que você é minha força, porque você perdeu esse brilho deitando-se com quem não devia deitar-se. Você transgrediu, você usou o meu leito e pecou. Você perdeu o seu brilho. Irmãos, olhem para mim. Não existe outro você. Se você não se cuidar, ou não cuidar de si mesmo, teu brilho pode acabar. Você pode deixar de ser quem Deus planejou e quis que você se tornasse e fosse. Cuida de você. Não deixa nada, não faça nada de errado, para que o seu bem não seja ofuscado, para que você não perca a excelência que você é, porque Deus te criou para ser excelente. Diga: Deus me criou para eu ser excelente. Então não deixa nada interferir para você não perder o seu brilho, a sua identidade em Cristo, em Deus. Faça de tudo para que ninguém olhe para você e te acuse de alguma coisa, ou discrimine você por alguma coisa muito ruim que você fez, porque quando nós erramos, só aparece o nosso erro e todo mundo esquece do nosso talento. Todo mundo esquece do dom que temos, todo mundo esquece da habilidade que temos. E posso ser bem franco com vocês, bem direto, e triste do que
eu estou lhe dizendo é que isso acontece dentro de igrejas. Enquanto você está no altar, ou enquanto você está em destaque, ou enquanto você ocupa um cargo na igreja, você é o cara, é a pessoa, todo mundo te reverencia. Mas é incrível, quando você peca, que você perde esse brilho, todo mundo te crucifica. Não dê motivos. Quem já ouviu falar aqui de Sansão? Sansão era aquele da Bíblia, o herói, aquele homem que tinha o que mesmo? Força. Então ele tinha algo que chamava a atenção de todo mundo. O seu brilho, o seu dom era a sua força. Sabe o que ele fala? Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Olha o que diz o texto. Capítulo 16 de Juízes. Quem já achou, diga amém. O versículo 4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soneque, cujo nome era, qual era o nome? Dalila. Gente, Sansão se afeiçoou com uma mulher chamada Dalila. Uma coisa extremamente errada nos tempos dele. O povo de Deus não podia se misturar com outro povo. Dalila não era da mesma tribo, do mesmo povo. E ela então começa a insistir com Sansão sobre o motivo de toda a sua força. E de tanto ela insistir, ele acabou descobrindo o seu coração a ela. E contou o seu segredo. Disse: a minha força está nessas 7 tranças que eu tenho aqui no meu cabelo. Eu sou nazireu de Deus. Nazireu significa consagrado. Eu fui consagrado, fui levantado por Deus. Ele começa a contar a história para ser o libertador de Israel. Por isso que Deus me deu essa força. Dalila fez Sansão dormir. O que é que aconteceu? Foram lá e passaram navalha na cabeça de Sansão e cortaram suas tranças. Amém? E quando cortaram as suas tranças, Dalila acorda Sansão e Dalila fala: os filisteus estão vindo aí, os filisteus estão vindo. O Sansão se levantou. E sabe o que a Bíblia diz? Ele se levanta e diz: eu vou destruí-los como antes, como das outras vezes. E o texto termina assim: mas ele não sabia que já o Espírito de Deus havia se retirado dele. Irmãos, o que está chamando a sua atenção? Entenda por Dalila tudo aquilo que não é lícito, é ilícito para o crente, para o cristão. Não se afeiçoa. Por quê? Porque isso vai tirar a tua força. Isso vai tirar teu brilho. Não entre onde Deus não está. Não participe de coisas onde Deus não está participando. Não se aventure onde Deus não está naquela aventura.
é traição para você. Aquilo vai te denunciar, aquilo vai arrancar suas tranças, aquilo vai tirar seu brilho, aquilo vai arrancar tua força. E a minha pergunta hoje, eu diria: cadê os maridos, o brilho? Marido, cadê seu brilho? Esposa, cadê seu brilho? Filho, cadê o seu brilho? Igreja, cadê o seu brilho? Irmãos, o que eu estou pregando hoje? Não existe outro você. Você tem que cuidar de ti. Abra a Bíblia, Lamentações, capítulo de número 5. Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Depois de Jeremias, você tem um livro de Lamentações. O capítulo é o 5. Versículo 16. Olha o que está escrito no 16. Caiu. O que caiu, gente? A coroa da nossa cabeça. Ai de nós. Por quê? O que leva uma pessoa a perder sua coroa? E quando eu falo em pecado, entenda que às vezes a gente fala pecado e já pensa assim: vou matar, adulterar, prostituir. Claro que tudo isso é pecado, mas pecado é qualquer falta de conformidade com a palavra. Pecado é uma transgressão. É o que eu acabei de falar há pouco. Se Deus não está ali, eu não participo. Se Deus não está naquele desejo, então não serve para mim. Não tenho que desejar, porque eu não tenho desejo de Deus ali. Então você percebe a coroa, caiu a coroa da nossa cabeça. A coroa normalmente ela fica onde? No pé, claro. Onde que fica a coroa, gente? Na cabeça. Então você percebe que ela fica num lugar de destaque. Eu, se fosse pregar hoje para casais, eu usaria o texto de Provérbios que diz que a mulher é a coroa do marido. Tem muitos maridos que não sabem que se eles estão em destaque é porque existe uma coroa, que é a esposa. Um dia eu vou fazer um culto, eu vou abrir mais essa questão. O que significa a coroa na cabeça do marido, que é a mulher que diz em Provérbios. Mas o que eu estou pregando hoje é exatamente o que isso. Caiu a coroa. Se a coroa está em destaque, é ela que nos leva ao brilho. É ela, melhor dizendo, que nos faz brilhar. É ela que faz aparecer a força que temos, o dom que temos. E uma vez que essa coroa cai, esse brilho, essa coroa cai, eu perco esse brilho, eu perco essa força. E aí, irmãos, eu fico preocupado porque muitos maridos perderam a excelência dentro de casa. Muitos maridos perderam a força de um guerreiro, de um provedor da família, porque o homem, ele é o provedor da sua casa. É assim que é a lei da natureza que Deus criou. É triste falar, mas tem pais que deixaram de ser referências para os seus filhos, e que muitas vezes compara o filho, o pai que tem, com o pai do amigo que tem. Se seu filho começar a comparar, eu gostaria que meu pai fosse igual o filho de fulano, é porque você está perdendo a sua referência de pai dentro da sua casa. Isso é cruel, gente. Isso é muito ruim. Vou repetir: não existe outro você. Se preserve, se conserve, se valorize. Venha todos os dias lapidando a pérola que
que é você, o diamante, que é você. Ele vai ficando, ele vai buscando, você vai ficando sem brilho. Você tem que fazer a faxina, a limpeza, cuidar disso. Esposas que deixaram de ter o brilho da mulher virtuosa de casa. Triste, irmãos, mas tem esposas que perderam a capacidade da mulher sábia da casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Muitas perderam essa capacidade, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Perderam a capacidade da educadora do seu lar, porque a mulher é a educadora do lar, aquela que edifica. E para falar também os filhos, que eram bonzinhos. Lembra de Rubem? Que filho era esse para o pai Jacó? E agora? Eram bonzinhos, educados, amorosos, exemplos, mas perderam a honra e excelência de filho. Igreja, desperte, porque Deus quer você de volta, com a sua excelência, com a sua força. Deus quer o seu brilho de volta. Foi Ele que deu. Ele quer o brilho de volta, mas Ele quer esse brilho em você. Volta. Sabe o que diz o texto, versículo 21 do mesmo livro, desse capítulo? Olha o que está escrito no 21. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos a Ti. Olha a oração. Renova os nossos dias abundantes. Amém? É a oração que eu tenho que fazer. Qual? Senhor, renova os meus dias como dantes. Como é que é? Renova os meus dias como dantes. Só que muitos não estão fazendo isso mais. Por isso eu encerro essa pregação lendo o que é necessário para que os nossos dias voltem a ser como dantes. Isaías 42. E aí a gente encerra a nossa palavra. Volta só um pouquinho. 42 é o versículo. O capítulo é o 42 e o versículo é o 22. Muitos estão assim. Como? Mas este é um povo roubado. É o quê? E saqueado. Quantos que estão assim? Todos estão enlaçados em cavernas. Muitos estão assim. E escondidos nas casas dos cárceres. Muitos estão assim. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz. Leia. Você quer voltar? Restitui. Ninguém diz restitui. Ninguém está preocupado com restituição. Sabe, parece que muitos acabaram entregando assim os pontos de uma tal maneira. Sabe, entregou os pontos. Que não querem, não pedem. Restitui, Senhor, os meus dias como dantes. Eu penso que Deus te trouxe aqui hoje para dizer que é tempo de restituição.
Amém? Dele ajudar você a devolver o brilho que você antes tinha. Ai, que perdeu. Deus quer que você volte a ser o homem, a mulher de Deus que você era. Deus quer que você volte a ser a esposa, o marido que antes você era. Companheiro de verdade. Chegava até a ajudar a mulher a carregar as sacolas. Hoje ela tem que carregar tudo. Não é? Então repare que Deus quer que você tenha de volta o brilho de filho, de pai, de mãe. Joel 2,25 diz: eu restituirei os anos consumidos. Irmãos, domingo que vem eu quero fazer um culto diferente aqui. Vai ser o culto da restituição. Eu quero te ungir nesse culto. E eu quero que você volte a ser como você era antes. Por quê? Porque não existe outro você. Você é único de Deus. Deus te fez de um jeito que não tem ninguém igual a você. Se você acha que alguém é melhor do que você está se iludindo, está se enganando por isso. Você tem que ser o que Deus fez você ser. A Bíblia diz que se você pensa ser alguém, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Seja o que Deus planejou que você fosse.